101,9 MHz, na internet para o mundo, www.radiofmserrana.com. Uma emissora pertencente à Associação de Desenvolvimento Comunitário Lagoanovense. Direção-Geral Cortês Assunção, Rua Joaquim Félix, número 10. Telefone 849-9965-1154. Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Entra no ar, na nova Rádio Serrana FM. O programa Performance News. Cultura, política, empreendedorismo. O comentário autêntico do jornalista Marco César. Apresentação, jornalista Marco César. Boa tarde, meus caríssimos ouvintes da Rádio 87.9, Nova Serrana de Lagoa Nova. É com grande satisfação que iniciamos o programa Performance News. Eu sou o jornalista Marcos César e trago para vocês no dia de hoje, estreando o programa Performance News, com 3 quadros especiais. Momento Cultural, onde nós vamos falar sobre as constituições do Brasil, um momento muito próprio para o momento, é até redundante, né? Um momento muito próprio para se falar sobre as constituições, porque nós assistimos que, nesse momento, a nossa Carta Magna ela vem sendo, vamos dizer assim, transgredida por várias autoridades. E precisamos analisar as constituições que nos antecederam, né? Esse é um assunto também de interesse para todos aqueles que pretendem, por exemplo, prestar concursos públicos ou até mesmo para o Enem, que é um assunto muito recorrente da história do Brasil e da história mais recente, principalmente. Então, meus amigos, nós vamos logo mais dar início a essa fala sobre as nossas constituições, que foram 7. Ok? Você está ouvindo o programa Performance News. A apresentação, jornalista Marco César. Momento Cultural. Fique por dentro. Bom, meus amigos, minhas amigas, ouvintes da Rádio 87.9, nós estamos agora falando sobre as constituições brasileiras. E eu escolhi esse tema para abertura, para a inauguração, digamos assim, do nosso programa, porque hoje, 20 de fevereiro, se aproxima da data de aniversário da nossa primeira Constituição Republicana e segunda da nossa história, que é a Constituição de 1824, completando o ano agora no dia 24 de fevereiro. Né? Mas o que é uma Constituição? É bem verdade que grande parte da população sabe muito bem o que é a Constituição, para que serve, né, como ela é feita, mas também nós temos grande parte da população que não se liga muito nisso, não se dá conta disso. E é um assunto interessante porque nós precisamos conhecer a nossa história, principalmente a nossa história política. Todos os países mais desenvolvidos culturalmente, os cidadãos conhecem bem a sua história, que é através da história que a gente vive o presente e através dessa vivência do presente que a gente projeta o nosso futuro. Então daí a importância de se conhecer a história. Quais foram as constituições que nós tivemos, né? Também vamos falar sobre isso.
Mas iniciando o que é uma Constituição. A Constituição é a carta magna do país, é a lei maior do país, é a base e os pilares que sustentam todo o sistema jurídico do país, né? E as regras que orientam a convivência da sociedade dentro dessa nação. Ou seja, ela é a lei maior, ela é uma lei completa e complexa, né? Que dá diretrizes para todas as outras leis, quer sejam em âmbito federal, estaduais ou municipais, né? Então, nenhuma outra lei elaborada pelo Congresso ou pelas Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais, elas podem se sobrepor à Constituição. Elas, de maneira nenhuma, elas podem contrariar nada que esteja especificado na Constituição. Por isso que ela é a Carta Magna, né? E a Constituição, ela também tem duas formas. Elas podem ser promulgada ou outorgada, né? É uma caracterização da Constituição. Ela é promulgada quando ela é uma Constituição democrática, elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, previamente convocada com um ano de antecedência, né, para a elaboração da nova Constituição. Ela, então, é promulgada porque ela é elaborada por um grande colégio, né, a Assembleia Nacional Constituinte, e também discutida com a sociedade, com os segmentos da sociedade. Então, ela é uma Constituição promulgada. E ela também pode ser outorgada, que é uma espécie de Constituição que é imposta. Normalmente ela é uma Constituição autoritária. Nós tivemos 2 casos de constituições autoritárias dentro da nossa história. E aí nós vamos ver, inclusive, que todo mundo, quando se fala assim Constituição autoritária, a gente remete logo à Constituição da época do regime militar. E essa não foi autoritária, pelo menos não foi outorgada, ela foi promulgada. Vou explicar, quando chegar o momento, explicar o porquê, né? Então, nós tivemos a Constituição, a primeira Constituição brasileira, ela é do ano de 1824, que é a Constituição do Império. Temos a Constituição de 1891, que é a Constituição Republicana, a primeira após a proclamação da República. Tivemos a Constituição de 1934, que é já dentro do período do regime da Era Vargas, né? Logo em seguida, 3 anos depois, em 1937, tivemos uma nova Constituição dentro da Era Vargas, chamada de Constituição do Estado Novo, que aí implantou uma ditadura civil. Tivemos, em 1946, a Constituição da Redemocratização, logo após a Segunda Guerra Mundial. Tivemos, em 1967, a Constituição que foi feita dentro do período do regime militar, já 3 anos depois da vigência do regime militar, para consolidar os atos, né, daquele regime, né? Que até então o regime militar ele vinha governando por atos institucionais e teve então que, por clamor, digamos assim, do Congresso, da população, fazer uma Constituição para oficializar determinadas coisas. E tivemos, por último, a Constituição que está em vigor, que é a de 1988, considerada a Constituição Cidadã, que é a que mais benefícios trouxe para o cidadão, né? Então, nós vamos logo mais, dando uma sequência, falar sobre as características de cada Constituição dessa e o contexto histórico em que ela foi elaborada e promulgada ou outorgada, ou seja, que a sua entrada em vigor, né, essas circunstâncias. Logo em seguida nós vamos tratar falando de cada uma dessas constituições, ok? Então, vamos a mais um intervalo com a nossa vinheta e retornaremos em segundos. Você está ouvindo o programa Performance News. A apresentação, jornalista Marco César.
Estamos de volta com o programa Performance News, um programa que tem compromisso com a verdade. Acabamos de receber aqui a presença, a chegada do nosso amigo, companheiro, Cortez Assunção, que participará do nosso programa no segundo quadro do programa com o Gente de Talento, que nós vamos ter no nosso programa, 3 quadros, né? Nós vamos ter 3 quadros. É o Momento Cultural, que nós estamos apresentando. Na sequência vamos ter Gente de Talento, onde nós vamos entrevistar pessoas que contarão aqui o seu histórico de vida no campo empresarial, no campo empreendedor, para que isso sirva de exemplo, de orientação, né? Para os jovens, para os outros empreendedores, a história de cada um, a experiência de cada um possa ser aproveitada por outras pessoas. Então esse será o segundo quadro. Encerraremos o programa com o Falando Francamente, que é uma opinião nossa, que hoje nós vamos trazer aqui assunto político da mais alta importância ocorrido nas últimas horas no nosso país. Bom, meus amigos, então dando sequência às constituições, nós vamos falar das características e o contexto histórico da Constituição de 1824. Ela se deu no momento logo após a independência do Brasil, que ocorreu a 7 de setembro de 1822. O Brasil vivia até então dentro do período de Brasil Colônia, né? Quando o rei Dom João VI resolve retornar para Portugal e deixa o seu filho Dom Pedro, já com a orientação de, na sequência, estabelecer essa independência para que a família real não perdesse o domínio sobre o país devido às insatisfações que já existiam por parte da população. E então o rei Dom Pedro proclama a independência no dia 7 de setembro de 1822 e logo em seguida toma as providências para elaborar uma Constituição para adequar o seu governo a uma nova legislação própria do país, porque até então era tudo baseado na legislação de Portugal. E então Dom Pedro convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, formada pelos deputados e senadores. Até então, esses deputados daquele momento eram deputados indicados pelo imperador e senadores vitalícios também indicados pelo imperador, formando o colégio eleitoral, o colégio constitucional, que iria elaborar essa primeira Constituição brasileira, a do Império. Então, Dom Pedro reuniu a Assembleia e passou para a Assembleia todas as orientações do que ele desejava na Constituição. O que ele desejava era ter poder absoluto, né? E que fosse feita uma Constituição dando a ele plenos poderes para tudo. Nesse colégio eleitoral, haviam várias correntes, pelo menos 3 correntes bem distintas, com pensamentos bem divergentes. A corrente dos produtores rurais, que eram os homens do dinheiro na época, a corrente de brasileiros natos também, né? E existia a corrente de mestiços, etc., né? Então, essas correntes pensavam de forma diferente e estavam elaborando uma Constituição que não atendia em nada às orientações do imperador. Quando essa Constituição ficou pronta, no dia em que ia ser apresentada para o imperador, ele cercou o palácio onde estava reunida a Assembleia, anulou a Constituição que havia sido feita e destituiu todos os seus membros. Todos os senadores e deputados foram destituídos naquele ato e ele então providenciou uma nova Constituição feita em poucos dias, com um pouco número de pessoas, em torno de 10 pessoas, que foi uma Constituição imperativa, uma Constituição que dava a ele plenos poderes para tudo, né? E quais são as principais características dessa Constituição primeira do Brasil? Ela foi uma Constituição outorgada, como eu disse aqui no início, a Constituição outorgada é aquela imposta, né? Ela criou o regime de monarquia hereditária, né? Ela criou 4 poderes, né? 4 poderes. O poder executivo, exercido pelo imperador, o poder legislativo, que ele retomou depois a nomeação de senadores, que eram senadores nomeados, e deputados passaram a ser eleitos. E o judiciário, que eram juízes todos vitalícios e nomeados pelo imperador.
E ele criou um quarto poder chamado poder moderador. Esse poder moderador, vamos gravar bem essa palavra, porque lá no final, quando for no meu comentário, no final do programa, eu vou usar isso aqui para ver o que está acontecendo no país hoje. Esse poder moderador era um poder que foi criado que ele mandava nos outros três. Ora, o imperador, e era comandado pelo imperador. Então o imperador tem o executivo, porque o executivo se referia mais à gestão, à administração do país, né? E à política, mas ele tinha o poder através do poder moderador, que ele mandava no judiciário, no legislativo e no próprio executivo comandado por ele. Então era poder absoluto, né? E nesse regime nós vivemos 65 anos, porque o Império durou 67, mas a Constituição já foi 2 anos após a sua, o início da independência, né? A proclamação da independência. Então nós vivemos 65 anos nesse regime de império, onde imperava, digamos assim, a lei da chibata, né? Tinha outras características aqui também, que foi criado o direito ao voto. Mas veja só, o direito ao voto, que era praticamente para eleger os deputados federais do Império e os deputados da província, eram os estaduais. Mas só quem podia ser eleitor naquele regime eram homens livres, não podiam ser escravos, homens livres, com mais de 25 anos e que tivessem uma renda de pelo menos 100 mil réis. Ou seja, o eleitor tinha que ser uma pessoa endinheirada, não podia ser qualquer um. Tinha que ter 25 anos, ser livre. Daí estavam excluídas as mulheres, os negros, os religiosos, que não podiam votar seguindo, digamos, uma orientação dos seus líderes religiosos. E também os escravos, né? Os negros. Então, apenas uma minoria de homens com mais de 25 anos e com poder aquisitivo podiam ser eleitor. E para ser candidato a deputado, para ser votado por essa categoria de pessoas abastadas, tinha que ser mais abastado ainda, porque você tinha que ter uma renda de 400 mil réis para ser candidato. Você pagava para ser candidato a deputado, né? Isso aí foi criado no período do Império. Além disso, aí foi oficializada a religião do Estado, que era a religião católica, né? Sendo a igreja subordinada ao Império, né? Isso também entrou na Constituição. E a igreja passou a ter um papel também de Estado no sentido dos registros civis. Os casamentos eram realizados nas igrejas, era o que prevalecia, e também os registros de nascimento eram considerados os batistérios, que é o documento de batismo. Então, esses são os principais fatores, né, que foram implantados com a primeira Constituição do Brasil, a Constituição do Império. Havia um clamor, né, havia uma reclamação da população muito grande para se proclamar uma república, né, para se proclamar uma república, um sistema mais democrático. E aí começou a se organizar a partir dos militares, a formação, a ideia dessa república, para sairmos do período imperial, né? Nós já estávamos independentes de Portugal. No entanto, era um império, era uma monarquia dentro do Brasil. Era a família real que tinha, inclusive, essa hereditariedade, né? Pois bem, então, começou esse movimento e o Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal é um cargo que existe no Exército, mas que só existe em guerra. Naquela época existia também o cargo de Marechal, era o cargo maior, depois de General de 4 estrelas, tinha o cargo de Marechal. E o Marechal Deodoro da Fonseca foi líder desse movimento. Portanto, ele foi indicado, quando foi proclamada a República, né? Quando foi proclamada a República, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi indicado para ser o primeiro presidente provisório do Brasil, e com Floriano Peixoto como vice. A partir daí, foi implantada também a eleição para presidente da República, nós tivemos uma sequência, né? Tivemos uma sequência de alternância do poder entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. É a chamada, na história, política do café com leite, também como o regime das oligarquias, né? Onde São Paulo e Minas Gerais é que por muito tempo passou comandando, né? Então, nessa Constituição,
essa Constituição, grande parte dela teve a contribuição, a colaboração do grande jurista Rui Barbosa. Rui Barbosa foi o grande artífice da elaboração dessa Constituição e também o Prudente de Moraes. Ela foi uma Constituição promulgada, né? Ela foi a Constituição que não foi imposta. E criou o regime presidencialista, né? Saímos de um regime monárquico para um regime presidencialista, com a extinção daquele poder moderador, né? E dos senadores vitalícios. A partir dali também os senadores teriam que ser votados. Essa Constituição ela teve algumas coisas no sentido de liberdade inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Uma delas foi o nome que o Brasil tomou na época. Passou a se chamar de República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil, né? Porque aí também com isso, as nossas frações territoriais, que no início eram chamadas de capitanias, com a implantação das capitanias hereditárias, que por volta da segunda década do século XVIII deixou de ser hereditária, mas continuou sendo capitania, teve o nome de capitania até a independência do Brasil. Da independência do Brasil, esse regime que eu falei antes, saiu do nome de capitania, passou a ser província. Então, os estados atuais eram províncias, nós tínhamos 18 províncias à época, né? E essas províncias passaram a ser estados. É tanto que o nome do país passou a ser republicano, federativo, né? E as províncias passaram a ser estados, com suas assembleias legislativas, que antigamente era Assembleia Provincial, né? E foi implantado com essa Constituição o regime presidencialista, a extinção daquele poder moderador, como já falei, dos senadores vitalícios, não é? E também foi criado o Estado laico, ou seja, um Estado sem religião oficial. Sem religião oficial. Podia ser cultuada livremente qualquer religião escolhida pelo cidadão. Porque no período anterior, como a religião oficial era católica, era a única religião que podia ser cultuada em templos, que podia ter igrejas. Qualquer uma outra religião, se fosse cultuada, tinha que ser de forma privada, escondida nas suas residências, né? Aí passou a ser o Estado laico, né? Com a separação total entre igreja e Estado e a implantação do papel dos cartórios com o dever dos registros civis, né? E também tirou, nesse momento, esse voto censitário, que era um voto que a pessoa tinha que ter uma renda. Não precisava mais ter renda para o voto. No entanto, diminuiu também a idade de 25 para 21 anos. O eleitor era a partir dos 21 anos. No entanto, permaneceu ainda com aquelas exclusões, aquela seletividade de mulher ainda não votava, o negro não votava ainda, os religiosos e nem os militares de baixa patente. Até sargento não podia votar, só de oficial para cima, né? E implantou também a garantia do ensino obrigatório, gratuito e laico, né? A partir aí desse período, dessa Constituição de 1891, quando eu falei dessa alternância do poder sendo alternado entre São Paulo e Minas Gerais, isso com o tempo começou a criar uma insatisfação da população de outros estados que não se sentiam prestigiadas nem representadas e começou a se criar movimentos exigindo, né, que houvesse uma mudança nessa circunstância. Daí Getúlio Vargas foi candidato a presidente da República, né, e perdeu a eleição. Mas, nesse mesmo ano, houve uma espécie de uma revolução pedindo a mudança dessa situação, né? E Getúlio Vargas, mesmo tendo perdido a eleição, ele foi indicado para ser... Teve muita confusão, teve o assassinato de João Pessoa, teve muita turbulência e Getúlio Vargas foi visto como a solução do problema, sendo indicado presidente da República provisório para fazer uma nova Constituição, né, e organizar as coisas. Daí, eu vou falar aqui sobre a Era Vargas e a gente vai dar um intervalo para não ficar muito cansativo, né? Porque é longa aqui essa parte da Era Vargas, tem muitas idas e vindas. Então, essa Era Vargas, ele inicia o governo em 1930 como provisório. Em 1932, nós temos uma revolução constitucionalista, ou seja, ele estava demorando muito
para convocar essa Assembleia Constituinte. E houve uma revolução para exigir que ele promovesse a elaboração da nova Constituição para aquele momento. Então ele convocou em 1933, para funcionar em 1934, essa Assembleia Constituinte. Mas ele foi sabido e ele negociou com a Assembleia Constituinte para que a Assembleia Constituinte oficializasse ele como presidente, com um mandato de 5 anos. E assim foi feito. Ocorre que em 1935 teve também a chamada Intentona Comunista, comandada por Luiz Carlos Prestes, né? E Olga, sua esposa, uma soviética, muito inteligente, que eles tentaram tomar o poder no país e entregar ao Partido Comunista. Inclusive, tem até um parênteses aqui, uma ressalva para se fazer, porque isso só funcionou em 4 estados, foi Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Sendo que o Rio Grande do Norte foi o único estado do país que teve um governo comunista, assumido pelo Partido Comunista, mas só durou 4 dias. Né? Eles tomaram o poder do governador Juvenal Martini, na época, e criaram comitivas para invadirem as principais cidades. Né? Então, o nosso saudoso e querido seridoense Dinarte Maris, muito jovem à época, comandou uma comitiva vindo de Caicó, que se instalou na subida da Serra do Doutor, ali próximo a Santa Cruz, com essa comitiva fortemente armada, com armas da época, naturalmente, né? E impediu a chegada dessa comitiva comunista a Caicó. No meio do caminho, ali logo depois de Santa Cruz, na subida da Serra do Doutor, eles foram atacados e retornaram. Logo depois, 2 dias depois, esse governo o exército restabeleceu a ordem, né? Restabeleceu a ordem. Então, em 1935, isso já Getúlio como presidente, já eleito pelo Colégio Constituinte, né? Pela Assembleia Constituinte. Mas o que eu quero com isso ilustrar é dizer que havia um temor muito grande do brasileiro em relação ao comunismo, como ainda hoje há, grande parte. Né? E aí, Vargas, como presidente, teve essa intentona comunista, ele arquitetou um plano de um fictício, provável ataque ao Brasil pelos soviéticos, comandado por um cidadão, um soviético chamado Cohen, é o famoso Plano Cohen, que ninguém sabe quem é esse Cohen, que viria atacar e tomar o poder no Brasil. E ele, com isso, como presidente da República, difundiu esse plano, colocando o temor no povo e, ao mesmo tempo, se colocando como a solução para o problema. Né? Que ele não iria permitir isso, ia tomar todas as providências que não é. O negócio não existia, mas ele disse que o Brasil ia ser atacado e ele ia reagir. Ele fez um governo, desde o início, como provisório, também um governo muito benevolente para o trabalhador, para diversas categorias, inclusive também para a classe dominante. Foi o governo que mais dinheiro saiu para os produtores rurais, para os cafeicultores, para os agricultores. Ele jogou dinheiro para cima, como se diz, né? Para conquistar a simpatia, né, de todas as camadas sociais. Foi no governo dele, inicialmente, que foi implantada a CLT, com os direitos trabalhistas, ele era considerado o pai dos pobres, foi um presidente muito bom. Mas ele foi muito bom, foi uma artimanha dele para conquistar a população, conquistar essa simpatia. Porque aí, depois disso que ele arquitetou, ele vem e faz uma Constituição na surdina, completamente autoritária, e ele outorga, impõe essa Constituição, que é a de 37, onde ele se coloca como ditador civil, sem tempo para deixar a presidência. Era ad eterno, presidente da República do Brasil. Né? Aí ele fechou o Congresso, ele acabou com todos os partidos, inclusive o Partido Comunista, e ele se autoproclamou o dono do país, o imperador do país, com chibata na mão e muito mais forte do que Dom Pedro I. Mas isso apoiado pela população, que a população o idolatrava. Né? O idolatrava, mas ele era um ditador, não tinha eleição, era no cacete, era toda a vontade dele mesmo. Né? E aí a nossa sorte
para sairmos dessa situação, é que chega a Segunda Guerra Mundial. Chegando à Segunda Guerra Mundial, o que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial ela foi provocada pelos Estados Unidos numa reação aos países que implantaram um sistema socialista, dentre eles países da Ásia e da Europa, Japão, Itália, Alemanha, União Soviética, né? E os Estados Unidos resolveram enfrentar o sistema com o capitalismo contra o socialismo e reuniu em torno de si diversos países que eram chamados os aliados contra o comunismo, né? Só que o Brasil tinha um ditador e a gente ia combater as ditaduras, né, da Europa e da Ásia. Então havia uma certa contradição. Mas o presidente John Kennedy, ele tinha uma capacidade muito grande de convencimento, né? E ele veio ao Brasil em 1942. Ele veio ao Brasil, especificamente a Natal, marcou um encontro com Vargas em Natal, no Rio Potengi, dentro de uma embarcação chamada Detroit. Detroit? Não, é um nomezinho parecido com isso aí, mas eu esqueci agora. Mas termina com... Não é Detroit, não. É bem parecido, mas termina com esse Detroit. E tem D também no meio. É muita coisa para a gente gravar tudo, né? Não estou lendo, eu estou falando. Então, houve esse encontro entre John Kennedy e Vargas, no Rio Potengi, e logo em seguida fecharam o acordo para o Brasil entrar na guerra, dentro do grupo dos países aliados. Então é o caso de um ditador apoiando o combate aos ditadores. E foi determinado que o Rio Grande do Norte, especificamente a região de Parnamirim, que ainda pertencia a Natal à época, não era município, veio assim só em 58, foi instalada a base americana no Brasil, em Parnamirim. A base de guerra foi instalada em Parnamirim, onde nós tínhamos aqui uma média de 3.000 voos diários decolando de Parnamirim para a Europa. Todos os aviões de todos os países aliados concentravam-se aqui para daqui saírem com as suas missões de bombardeios, de guerra, e voltavam para cá. Então, Natal teve assim, um grande crescimento nessa época. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque o assunto é Constituição, e eu estou só ilustrando para a gente entender esse processo. Nós teremos a oportunidade de falar sobre a Segunda Guerra Mundial, de falar sobre o período do regime militar de 64 e outros aí que nós vamos falar mais na frente. Bom, então, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, dentro dos aliados, e os aliados, incluindo o Brasil, foram vencedores da Segunda Guerra Mundial. Daí, nós tivemos uma figura importantíssima na história do Brasil, que é o general Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, guardem esse nome, ele foi o comandante da guerra pelo Brasil. Tivemos vitórias na Itália, ele foi o grande herói da Segunda Guerra Mundial em termos de Brasil, da participação brasileira na guerra. E quando ele voltou com toda a autoridade. E ele não entendia essa contradição de Vargas como ditador, né? Ter entrado na guerra para combater ditadores. Então ele chegou para o presidente e disse: presidente, Vossa Excelência não tem mais condições de continuar como presidente. Nós vamos fazer um movimento, vamos exigir que seja feita uma nova Constituição, redemocratizar o país, com eleições para presidente, e Vossa Excelência não deverá disputar. Ele teve essa autoridade como militar de peitar o presidente. E assim foi feito. O próprio Vargas convocou a Constituinte de 46, isso em 45, com o fim da guerra, e não disputou, não entrou na eleição. Mas aí o Eurico Gaspar, com todo esse heroísmo, tanto da guerra como dessa coragem dele de enfrentar o presidente, ele foi candidato e ganhou a eleição, foi o primeiro presidente da República logo após a era Vargas, que aí chama-se essa Constituição de Constituição da redemocratização. Mas essa Constituição de 37, que eu passei aqui sem falar sobre as características dela, eu vou voltar bem rapidinho. Ela foi uma Constituição inspirada na Constituição fascista da Polônia,
quando Vargas implantou a Constituição 37, que ele se autoproclamou ditador, ele se inspirou na Polônia, que inclusive a Constituição fora apelidada de polaca, como um termo pejorativo, inspirado na Constituição da Polônia. Ela teve a proibição de greves, o fechamento do Congresso, né? Criou o nacionalismo econômico, ou seja, o fechamento do país para o mercado externo, a implantação de total autoritarismo e um permanente culto à sua personalidade. Tudo era o presidente, fotografias, era para ele ser, vamos dizer assim, amado, como foi Mao Tse-tung na China, e etc. Essa é uma característica do comunismo, né? O comunismo é partido único e é desse jeito. Bom, então, com a Constituinte de 46, né, nós tivemos aí essa Assembleia Constituinte de 46, que ela foi também promulgada e ela restabeleceu os direitos sociais, políticos e civis, dando autonomia independente aos três poderes, né, e também o restabelecimento dos partidos e das eleições, né. Bom, depois disso aí veio o governo de Eurico Gaspar Dutra, que governou por 5 anos nessa redemocratização, e na eleição seguinte Getúlio se candidata e volta ao poder. Volta ao poder nos braços do povo, o velhinho querido, né? Volta ao poder nos braços do povo em 1950, mas ele governa até o dia 24 de agosto de 1954, quando cometeu um suicídio, devido a pressões e outras coisas. Eu não vou entrar muito nessa questão aqui de religiosidade, mas assim, tem algo a ver com você fazer tanta coisa certa e fazer tanta coisa errada também, dramas de consciência e outras coisas mais. Ele cometeu um suicídio e assumiu o governo brasileiro, o Potiguar, né? O único Potiguar a chegar à presidência da República, que era o vice de Vargas, Café Filho, que eu vou falar sobre Café Filho aqui, mas em um outro programa, e ele merece ser analisado aqui também, a sua trajetória, porque ele foi o único presidente potiguar, né? Embora tenha passado pouco mais de um ano na presidência. Com a renúncia, com o suicídio de Vargas, Café Filho assume, mas Café Filho, por problemas de saúde, deixa também o governo dias antes de terminar o seu mandato, cerca de 80 dias antes de terminar o seu mandato, ele deixa o governo. E aí se elege o Juscelino Kubitschek, que era considerado o Cavaleiro da Esperança, né? Cavaleiro da Esperança, o homem que prometia realizar o desenvolvimento do país em 5 anos, o que não foi feito em 50. E fez muita coisa, de estradas, muita coisa, a construção de Brasília, tem muita coisa deixada aí pelo governo de Juscelino Kubitschek, o mineiro. Depois de Juscelino Kubitschek vem, eu estou falando de Constituição ao mesmo tempo também dessa sequência de presidentes, para a gente entendendo o contexto, né, de cada uma, né? Veio o governo de João Goulart. O governo de João Goulart foi um governo muito tumultuado no que diz respeito a movimentações de rua, a protestos, a greves, a turbulências, né? Turbulências. E esse governo de João Goulart, eu não vou entrar muito em detalhes nesse, porque nós vamos ter oportunidade em outros programas, né? Para se ater mais à Constituição. Ele terminou, o termo certo, abandonando o governo, né, em 64, quando ele queria implantar, ele deixou o governo, queria implantar o sistema comunista no Brasil todo, junto de Leonel Brizola e outros, e quando ele foi para o Rio Grande do Sul, com isso aí, o Congresso declarou a vacância do cargo de presidente da República. Ele abandonou a presidência para ir fazer política com o negócio de implantar o comunismo e tal. O Congresso declarou a vacância, não é? E isso foi no dia, salvo engano, no dia 31 de março de 64. E logo em seguida veio com essa vacância da presidência, houve uma exigência tanto dos movimentos populares, Revolta Grande, Marcha da Família, uma série de movimentações populares, e exigindo a presença das forças militares no governo. Foi quando se iniciou o processo do governo militar, que nós não vamos falar disso aqui agora, que também é um assunto que tem muita coisa para se comentar. Então, assumiu o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, né?
a presidência do país e começou a governar por atos institucionais, mantendo a Constituição de 46 em vigor por 3 anos, quando foi criada a Constituição de 67, que aí foi uma Constituição mais dura, necessária para o momento, né? Onde ela ampliou os poderes do Executivo e reduziu o Legislativo. Foi a Constituição realmente autoritária, né? Manteve a imunidade parlamentar e o habeas corpus, 2 coisas boas dessa Constituição, né? Que falam que a Constituição tirou o habeas corpus, não foi a Constituição de 67 que tirou o habeas corpus, foi o AI-5, 2 anos depois, em 69, e que tirou para os casos de segurança nacional. Bom, é outra coisa que a gente vai discutir lá na frente. Aí teve a proibição de greves, mas criou a autonomia judiciária e implantou esses atos institucionais que ele já havia publicado, parece que 3 ou 4 atos, e logo em seguida, depois da Constituição, ele teve o AI-5, que foi o mais, vamos dizer assim, ferrenho ato de repressão, né? Que aí cassou habeas corpus para caso de segurança nacional, cassação de alguns políticos, né? Fechamento de alguns sindicatos. Teve realmente uma repressão aí com esse AI-5. E a implantação das eleições indiretas, que é outra coisa também que se fala muito que não tinha eleições na época, mas não deixou de ter eleição para cargo nenhum e nem para presidente da República. Agora a eleição era indireta. Mas depois vai falar sobre isso aí mais na frente. Bom, então foi implantada a Constituição de 67, que ela vigorou até 88. Então, já terminando essa parte aqui de Constituições, para entrar já no segundo quadro, né? Então, teve aquele movimento das diretas já, 1985, que nós tivemos, depois de um período militar, longo de 5 presidentes da República, nós tivemos o primeiro presidente civil, que foi Sarney, José Sarney, que se elegeu vice e assumiu porque Tancredo morreu antes da posse. Não é? Se elegeu e morreu antes da posse. E Sarney foi presidente civil, eleito indiretamente. Foi eleito ainda pelo Congresso Nacional. Mas aí havia esses movimentos de rua exigindo as diretas já, aquele deputado Dante de Oliveira, né, de Mato Grosso, que foi o líder da emenda, foi quem escreveu essa emenda das diretas já. E com todo esse clamor também foi reivindicada a elaboração de uma nova Constituição, porque aquela era repressora, era autoritária, etc. E foi convocada a Constituinte para 86, isso foi 85, os deputados eleitos em 1986, eles eram eleitos também para serem membros da Assembleia Nacional Constituinte. É isso que eu disse, uma Assembleia Nacional Constituinte, ela é convocada com 1 ano de antecedência para os deputados que vão ser eleitos, que é para que a população possa escolher os seus representantes na elaboração dessa Constituição, né? São os deputados constituintes. E essa Constituição de 88, que é considerada a Constituição cidadã, é a Constituição da Nova República, esse período também é chamado de Nova República, ela foi promulgada, naturalmente, né? E ela foi uma Constituição liberal, democrática, progressista, que criou muitos direitos, né? Ampliação demasiada da cidadania, a volta geral do habeas corpus, fim da censura, fim de greves, né? Aliás, fim de censura e estabelecimento do direito de greves, ampliação da licença maternidade, seguro-desemprego, uma série de coisas que foram implantadas de direitos nessa Constituição de 88, que é a que nós estamos vivendo hoje. Então, concluindo, caros ouvintes, essa é uma história, embora bem turbulenta, das nossas Constituições, que se confunde com a própria história do país, a história da nossa sociedade, nesses anos de 1824 até agora 2021, né? Espero que tenha contribuído, né, para o conhecimento, principalmente daqueles que precisam ter conhecimento desses assuntos para concursos e etc. Vamos dar sequência ao nosso programa, agora com o próximo quadro, que vai ser o Gente de Talento, aqui com Cortez Assunção, que está aqui de castigo, me assistindo falar, mas vai ter agora a sua participação, né?
Você está ouvindo o programa Performance News. A apresentação, jornalista Marco César. Você está ouvindo o programa Performance News. A apresentação, jornalista Marco César. Gente de talento. Quem sabe faz. De volta com o nosso programa Performance News, agora no segundo quadro, Gente de Talento. Iremos entrevistar o nosso amigo, o empresário Cortez Assunção. Peço desculpas ao ouvinte pelo alongamento, né, do tempo nessa primeira parte do programa, que aí foi-se quase uma hora, né? Mas é porque o assunto realmente exigia e espero que não tenha sido tão maçante e que tenha sido proveitoso, né? Bom, meus amigos, estamos aqui com o nosso amigo Cortez Assunção, ele que é empresário na cidade de Lagoa Nova, ele que também é político, né? Já foi vereador, presidente da Câmara, né? E tem uma vida muito ativa na parte política da cidade, como também grande contribuidor da economia do município, com os seus negócios, com a sua participação, uma pessoa de larga experiência, né? E uma pessoa também muito, pelo que pouco tempo que conheço, muito bem intencionada e de bons costumes. Meu amigo Cortez aqui conosco. Cortez, você... Primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é o seguinte: se você é filho de Lagoa Nova, se não é, há quanto tempo está morando, vivendo nessa tão querida cidade de Lagoa Nova? Boa tarde, Marco César, boa tarde, meu amigo Paixão, e aos ouvintes da Serrana FM. Marco, eu nasci, me criei e nunca passei mais do que 15 dias fora de Lagoa Nova. Então, hoje, onde é estabelecida a sede do nosso comércio, eu nasci naquela casa. Nasci ali, um quarto daquele. Na época, lá, há 50 anos atrás, não existia maternidade e a gente nascia em casa, né? Então, minha mãe me teve ali e hoje ainda continuo praticamente no local que eu nasci, trabalhando, passando 16 horas por dia no meu trabalho. Então, nasci, meus pais são de Lagoa Nova, o meu pai é descendente de Santana do Mato, né, da família Assunção, e a minha mãe é da família Ciola, uma família também muito grande aqui no nosso município, mas que também nasceu aqui no município de Lagoa Nova. Minha mãe não é registrada como Lagoa Nova, porque na época, não era município em 43, o ano que ela nasceu, ainda era Currais Nova. Mas ela passou a vida toda aqui. E eu nunca passei mais do que 15 dias fora do município de Lagoa Nova. Então, eu conheço a história de Lagoa Nova na palma da minha mão. Eu carrego ela na palma da minha mão. Não preciso abrir livro para saber a história, falar da história de Lagoa Nova, né? Então, vivi a minha vida, vivo a minha vida aqui, tenho o meu comércio, a minha família, e a gente vai vivendo aqui com os pensamentos de engrandecimento para o município de Lagoa Nova. É muito bonita a sua história, Cortez. Isso prova, assim, o sólido vínculo que você tem com a cidade, com o município, e, ao mesmo tempo, a sua legitimidade para defender a cidade, para apontar erros, para apontar sugestões, soluções, pela experiência, pela vivência, por esse vínculo, por essa lealdade que você tem com as pessoas do município, né? E com a cidade. Mas, dando sequência à nossa entrevista, que é o nosso objetivo maior, em relação ao campo empresarial, empreendedor,
Você tem hoje a autoescola, que é o Centro de Formação de Condutores Assunção, CFC Assunção, mas o que eu gostaria de saber se ela tem 6 anos, né, essa empresa atual, essa atividade empresarial, como é que você começou a vida nesse lado profissional, especificamente como empresário, como empreendedor, quais foram os negócios que você já esteve à frente, além da autoescola? Max César, nos anos lá, eu com 15 anos, eu já era um bom vendedor de pirulito, aquele velho pirulito. E interessante que eu fabricava o pirulito. Eu com minha mãe, na nossa residência, a gente fabricava. E existia um cerco na época para a cidade, Lagoa Nova pequenininha, e eu já comecei a empreender ali, vendendo meu pirulitozinho, aquela tabinha de pirulito, né? E fui um bom vendedor de pirulito. Depois veio, os tempos seguiram, e veio uma famosa bodega, que em Lagoa Nova assim, existia muito aquela bodega. E lá na sede hoje onde eu trabalho, foi uma bodega por vários anos. Mas eu despontei mesmo no ramo empresarial em 1993, quando surgiu a parabólica no Brasil, e foi uma febre em 1993, 1994, onde eu cheguei a vender 500 parabólicas em um ano. Então, eu disputava muito aqui na nossa região, era eu vendendo a parabólica, e o dono da CID TV a cabo, Cinderlei Toscano, ele era um vendedor de uma parabólica e eu de outra. E eu entrei no ramo da parabólica, até, como dizia um amigo meu que já faleceu, uma bestarada, um pé de cinza da Serra de Santana, entrar com um ramo de parabólica era coisa de rico na época, né? E eu entrei, uma curiosidade muito grande, né? Que um outro dia eu vou ter a oportunidade de contar essa história, mas eu entrei vendendo a parabólica em 1993 e vendi muito. Fui um bom vendedor de parabólica, passei vários anos. Isso era em Currais Novos, na sede, ali na Praça Cristo Rei. E aqui em Lagoa Nova a gente também disseminava para vender essas parabólicas. E eu vendi muita parabólica. Então, foi de 93 até 2000 que eu trabalhei com parabólica, né? E depois passei para o meu irmão. E em 2000, eu já tinha me elegido vereador nesse percurso, em 96. Tive a infelicidade de me eleger vereador, né? E passei 4 anos, você né? teve a oportunidade de contribuir com a cidade. A gente tem que contribuir, mas a política é meio complicada, então a gente foi um vereador, foi 4 anos praticamente de que a gente não progrediu. Não progrediu, né? A cidade até que cresceu, a gente ajudou, claro, mas teria que ser muito mais, sabe? Quando eu falo assim, infelizmente, é porque foi pouco para o que Lagoa Nova merece. Continua ela emperrada, né? Ela merece muito mais. Bom, mas quando foi... fiquei vendendo parabólica, 93 até 2000, e eu vendia para a região toda, Marco. Era interessante que até em Picuí, eu cheguei a ter uma loja na cidade de Picuí, e ia expandindo a parabólica para lá. Na Paraíba. Na Paraíba. E que poucas pessoas em Lagoa Nova sabiam, até hoje não sabiam que eu cheguei a ter uma loja, né, na cidade de Picuí, na principal rua de Picuí, no centro da cidade, a gente tem uma loja de parabólica lá. Então a gente vendia. A gente vendia muito, agora a gente sempre foi aquela pessoa que nós não estávamos na mídia para dizer que tinha isso ou aquilo. Não, a gente faz isso. A gente veio para a política, e na política eu praticamente fui à falência. Praticamente eu fui à falência, porque o jogo político, você sabe como é que é, mas isso é uma outra história. E quando foi em 2000, eu gosto, Marco, de novidade. E a parabólica foi uma grande novidade, uma revolução naquela época. E em 2000, eu comecei a vender a energia solar, que hoje... Olha, 2000 para cá já faz 21 anos. Hoje a energia solar está voltando e muita gente curiosa com a energia solar. Quando que em 2000 eu já era o representante da Brasil Solar aqui na nossa região. Então vendi muita energia solar nesses sertões aí de Currais Novos, aqui de Santana do Mato. Nós vendemos muita energia solar. Que às vezes quando eu vejo esse investimento em Lagoa Nova, na Serra de Santana da energia eólica, eu me pergunto por quê. E tenho uma curiosidade muito grande, por que não foi investido com a energia solar, que nós temos sol aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, Marco, que é um sol abundante, nós temos sol aí praticamente os 365 dias do ano. Um preço bem acessível, bem mais barato, que dava para se instalar dentro da cidade, e que hoje aqui em Lagoa Nova nós já temos pessoas aí, empresários, investindo nesse ramo da energia solar, e está se dando bem. Então eu gostei muito dessas novidades. Então veio a parabólica,
até 2000. De 2000 eu fui na energia solar, me dei muito bem. Foi onde eu paguei todas as contas que eu devia das épocas que eu saí da política, né? Quebrado, falido. E a energia solar fez com que eu pagasse todos meus débitos, minhas dívidas que eu tinha. Então, fiquei de 2000 até 2005, aproximadamente, trabalhando com a energia solar, que me deu muito frutos bons, mas depois veio a energia para todos, a energia do campo, aqueles nossos governos federais, aqueles projetos que teve. Então, a energia solar deu uma queda, porque era energia solar na época, mas ainda era muito caro. Um kit de energia solar para uma TV 4 horas por dia, 4 lâmpadas, custava naquela época em torno de R$ 1.500, em 2000, quer dizer, era muito dinheiro. Investimento alto para o retorno longo. Era muito. Hoje não, hoje a energia está bem, a energia solar está bem, mas basta para você fazer. Inclusive, eu já estou fazendo um projeto agora para tirar a energia elétrica lá da autoescola e colocar a energia solar. E ainda vou vender a energia para, como a gente conhece, da Cosern. Então, é um investimento muito bom, que se o empresário tiver um pensamento para o futuro, vai fazer isso em Lagoa Nova. Porque eu gosto de falar, Marco, que Lagoa Nova é a cidade das oportunidades. Aqui é a terra prometida. Aqui eu acredito que até se a gente começar a escavacar, vai encontrar ouro. Porque a terra aqui... Não duvido, não duvido. Eu tenho isso comigo, porque aqui é a cidade das oportunidades. Claro que aparecem também os oportunistas. Isso aí é normal em qualquer canto fértil, né? A cidade das oportunidades que acolhe muitos oportunistas. E a gente sabe que é assim, né? A gente sabe que é dessa forma. Se alguém se magoar aí, por favor, eu não estou merecendo a ninguém. Estou falando que existe isso, né? Fato. Então a gente vem empreendendo há muito tempo e ajudando a Lagoa Nova. E quando foi agora em 2014, quando nós estudamos, analisamos, mandamos fazer pesquisa com relação à autoescola, que já me falou no início, por que eu tentei ir abrir a autoescola, mano? Porque Lagoa Nova estava sendo acostumada a vir pessoas de fora roubar. A palavra certa é roubar mesmo. Sim. Vinha roubar as pessoas que queriam se habilitar em Lagoa Nova. O cara alugava aí um local na cidade, alugava umas cadeiras, um computador, fazia 100, 150 inscrições, pegava o dinheiro desse pessoal, 4, 3 se habilitavam e o camarada dava com o pé e ia embora. Outros caras que vinham dali da vizinha cidade de Coas Novas, outros vagabundos que tem lá também, outros pilantras, vinham fazer isso mesmo, Marco. Então chegava aqui, usava a inocência e o bom senso das pessoas de Lagoa Nova, comia o dinheiro, recebia o dinheiro, não prestava o serviço e as pessoas perdiam. É tanto que quando foi em 2014 que eu fui ao diretor do Detran, doutora Márcia, muito rígida, mas muito competente, e quando eu cheguei com ofício, né, para abrir uma autoescola, ela me sentou, pediu para eu sentar na sala dela, e eu sentei, e ela falou que Lagoa Nova já vinha sendo estuprada, ela usando essa palavra, estuprada há muito tempo, por pessoas que vinham para Lagoa Nova e não tinha mais como abrir uma autoescola em Lagoa Nova. Quer dizer, ela dizendo, um filho de Lagoa Nova, que tinha o prédio próprio, né? Mas ela falou isso. E eu tive que me explicar de que eu tinha nascido em Lagoa Nova, o prédio era próprio, o recurso que a gente tinha era tudo da gente. Ela imaginou que você fosse mais um. Que ela imaginou. Ela tinha toda a razão. Mas só que a razão dela parava ali quando chegou em mim, porque ela tinha que ver assim, os outros que vieram abrir, ela não fez nenhuma interrogação. Mas eu fui feito toda a interrogação. Então, mostrei que era Lagoa Nova e ela disse, eu vou abrir uma exceção mais uma vez. Mas para isso a gente vai mandar uma equipe para Lagoa Nova, do Detran, você que mandou. Eu dei entrada, Marco, no dia 23 de março de 2013, para abrir a escola Lagoa Nova. Construí o prédio, fiz a maior motopista do Nordeste, encontra-se em Lagoa Nova. A maior motopista do Nordeste não é motopista da Serra de Santana, é do Nordeste. São 9 estados brasileiros e a motopista Lagoa Nova é a maior de todas. E quando a gente fez a motopista, a escola, tudo para abrir, nós ainda demoramos quase 2 anos. A escola foi dada no Diário Oficial do Estado no dia 24 de maio de 2015. Para você ver como é que é as coisas. Quer dizer, o prédio próprio, mostrando a escritura do prédio, mostrando a escritura do local onde estava construída a motopista, os carros, ônibus, moto, tudo, mas deu isso ainda. Não sei se tinha interferência de alguém, se tinha ou não tinha, se teve ou não, mas deu muito trabalho para a gente abrir essa autoescola. Mas eu fui abrir a autoescola, Marco, porque eu tinha uma visão e sabia de que Lagoa Nova tinha campo de trabalho para isso.
Hoje nós temos em Lagoa Nova 4.800 veículos registrados em Lagoa Nova. 4.000 registrados. Então, se você for atrás, tem mais 4.000 que não é registrado. Você pega a placa hoje, mesmo com o Mercosul, a gente sabe que tem muitos carros ainda que você vê em Lagoa Nova, placa de Serra Corada, de Currais Novos, de Natal, de Parnamirim e tal. E agora, com o Mercosul, a gente não sabe. Mas, se você olhar lá, se você fizer uma pesquisa no site do Detran, você vai encontrar que tem 4.800, isso todos os dias muda, que é real. Pode 4.800, 4.810, 4.830, 4.815, é assim, porque você vende e compra e tal. Então, quando eu fiz a pesquisa de campo, eu vi que dava para mim entrar no ramo. Eu estava com a pesquisa, eu sabia que tinha a mão de obra, nós tínhamos os motoristas que precisavam ter habilitação. Nós sabíamos que tinha muita gente precisando disso. E era uma ajuda para a Lagoa Nova. Então, como eu não tinha condições financeiras também para comprar tudo isso, eu fui ao Banco do Nordeste e o banco me financiou. Na época, financiou R$200 mil e complementamos com o que a gente tinha e abrimos a autoescola. Hoje a gente presta serviço aqui, a cidade da Serra de Santana toda, Lagoa Nova, Serra Corá, Bodó, Santana do Mato, Tenente Laurentino, Currais Novos, como já hoje recebi alunos que vêm de Currais Novos para cá. Então a gente está fazendo um trabalho e é uma autoescola, Marco, de referência. Porque é aquilo que eu sempre falo com os meus colegas, os companheiros de trabalho, que a gente trabalha lá. Nós temos que ser a referência. Eu, como sou instrutor também, meus colegas instrutores, nós fazemos um trabalho para fazer a coisa séria, Marco. Eu duvido que nesses 6 anos, se o cara procure no Detran uma ligação de um aluno ou de qualquer outra pessoa que foi prejudicado com o trabalho feito à frente da Autoescola Assunção. Então, hoje nós nos tornamos referência. 6 anos, como essa semana conversando com você, mas parece que já tem 20, 30 anos. Essa autoescola de ser tão comentada, né, de fazer um trabalho que a gente presta à sociedade, porque, Marco, a Autoescola Assunção é uma realizadora de sonhos. Porque você tem uma habilitação hoje, além de ser um investimento, que não é despesa, eu digo muitas pessoas, não é despesa, é um investimento. Porque hoje você passa no concurso público, quando o requisito tem que ser habilitação. O nosso trânsito hoje em Lagoa Nova, é o que eu fico, às vezes, Marco, muito decepcionado, é com você ter, no município de Lagoa Nova, uma cidade com 16 mil habitantes, com 217 quilômetros quadrados de território, e nós temos um trânsito tão desorganizado, tão bagunçado, como é o de Lagoa Nova. Aí as pessoas dizem, não, mas Lagoa Nova é Brasil, é uma cidade de referência, Marco. E que nós temos uma escola de referência, e que nós estamos ali, todos os meses, nós estamos lá habilitando 20, 30 alunos. Eu tenho a impressão, Cortez, que pessoas que chegam em Lagoa Nova num dia de sábado, por exemplo, como hoje, que nunca tinham vindo, chegando assim, analisando pelo trânsito, ele imagina, essa cidade não tem prefeitura. Eu penso assim, que as pessoas pensam isso. É o que eu sinto. Mas é a verdade, Marco. Então, as pessoas aqui, eu vejo até na autoescola, eu fico triste, o cara se habilita, Marco, com 2, 3 dias, eu vejo o cara passando sem capacete. Com 2, 3 dias, eu vejo o cara andando de contramão. Com 2, 3 dias, eu vejo o cara estacionando num local inadequado. Então, está precisando de quê? Impor respeito ao trânsito do município, porque o trânsito, Marco, você sabe que mata, em média, 50 mil pessoas por ano, o trânsito. Em Lagoa Nova aqui, você sabe que já tem morrido muitas pessoas, inclusive de motocicleta, sempre está morrendo. Há poucos meses aí, aqui na sede de Lagoa Nova, morreu gente. Então, as pessoas não botam isso na estatística, mas tem que estar, Marco. E se você tem um plano do trânsito em Lagoa Nova, isso vai diminuir. Aí as pessoas dizem, não, mas o agricultor vem, estaciona o carro e vai ser multado. Sim, eu digo, velho, é direita, é lei. Só é você não fazer errado. É só não fazer errado. Não tem essa história, Marco, que você não sabe ler, Não, as informações hoje estão aí, Marco. Outra coisa, a maioria das imposições legais do trânsito são, como é que se diz, procurando dar mais bem-estar à sociedade, segurança, né? Não tem nada de ser para prejudicar. Não. Você fazer uma sinalização na cidade, exigir que as pessoas se adequam àquelas normas e elas passam a se sentir mais seguras. Exato, né, no trânsito. E isso dá mais, inclusive, conforto, né? As pessoas, forma de estacionar, tudo isso aí. Isso é um assunto para a gente mais na frente também vir abordar aqui. Exato, Então, a gente está fazendo a nossa parte.
Nós estamos saindo dessa parte agora, o município está muito longe, Marco, de acompanhar a parte que a autoescola está fazendo. O município está muito longe mesmo. O que se precisa fazer? Aí, às vezes, a pessoa diz, mas se for criar uma Secretaria de Trânsito no município, eu não estou dando ideia para ninguém criar, não, pelo amor de Deus. Apenas citando isso. É mais despesa? Não. Max, hoje em Lagoa Nova está se pagando, em média, R$35 mil de multa por mês do trânsito do município de Lagoa Nova. Em média, pode ter mês aí que chega a 50 mil, tem mês que chega a 17 mil. Aí Isso do dinheiro que entra na prefeitura ou que entra no Detran? Não, só entra para o Detran. Detran. Aí você diz, não, mas como essas multas? Olha, aqui em Lagoa Nova agora é moda, de uns 3 anos para cá, a PRF está fazendo, né, constantemente aquelas fiscalizações, está correta, não está errado não, Marco. Entendi agora. Esse valor que você citou, de R$35 mil, é o valor que gira de multas de pessoas de Lagoa Nova, fora de Lagoa Nova, é isso? Não, das pessoas mesmo de Lagoa Nova, motoristas de Lagoa Nova, que são multados. Que cometem infrações que cometem infrações. E em Lagoa Nova também. Em Lagoa Nova, em Coarre Nova, em Natal. Exato, em Natal. Então, olha, você vê assim, o cara tomou uma dosinha, tomou 2 cervejinhas, a multa dá quase R$3 mil. O cara fez uma ultrapassagem aí também, é quase R$3 mil. Eu andando sem capacete, é quase R$300. Você foi pego sem habilitação, é R$880. Marque isso toda semana em Lagoa Nova, são várias pessoas que são multadas nesse sistema. Aí, quer dizer, nós temos uma segurança no município, o destacamento de polícia, que não estão ligando também para o trânsito. O pessoal faz o que quer. Então, o pessoal perderam o respeito, Marco. O pessoal, esses caras, muitos caras, principalmente o pessoal mais jovem, perderam o respeito com as autoridades, que as autoridades não fizeram por onde, então. A maioria nem conhecimento tem das normas, essa juventude não tem. Então, em Lagoa Nova está se precisando fazer isso. É uma das coisas urgentes que nós estamos precisando. Nós somos 16 mil habitantes. Lagoa Nova, hoje, todos os dias, tem gente de fora. Tem gente, pessoal que chega em Lagoa Nova, estaciona o teu carro do jeito que quer. Se tu tivesse uma lei aqui para tu lá e multar, o cara não fazia aquilo não, Marco. É verdade. Então, se a gente está fazendo um investimento, mas para isso você tinha que ver, para eu ficar com meus olhos feliz, cheio de felicidade, eu tinha que ver também o município andando junto com isso, e não está andando. Eu não sei o porquê. Eu estou falando do município, não estou falando só essa gestão. Mas estou falando do município que não está andando junto, que a gente sabe que nenhuma placa de sinalização, uma cidade como Lagoa Nova, que tem em média de quase 8 mil habitantes dentro da cidade, não tem uma placa de sinalização. E o trânsito, Marco, ele rege através das sinalizações. Você vê que tem carro em Lagoa Nova, que eu estava ontem em frente à escola, carro 0 km de Lagoa Nova, que não tem a seta de sinalização. Aí você me pergunta, o cortejo está errado. Não está, porque eu fico observando, o motorista vai, entra à esquerda ou à direita e não liga, não tem sinalização. Certamente esse carro desse rapaz aí, ele não tem seta. Por quê? Porque ele sabe que ele vai fazer aquilo e não vai ser multado. Então se reclama, mas uma multa é alta, a minha motinha é velhinha, sim, tudo bem, a gente sabe, mas você está cometendo um crime. Vamos aprender a conviver em sociedade, né? Então, o município de Lagoa Nova, ele tem que começar desde já, Marco, não é para amanhã não, é para ontem, tentar se organizar também nessa parte, porque às vezes o empreendedor, ele quer investir mais, mas fica preso com essas situações, né? Nós estamos agora nos direcionando também para Serra Corá, onde a gente vai fazer um investimento lá, já estamos em estúdio, estamos tendo apoio, nós vamos fazer isso. Mas o que eu quero dizer e deixar bem claro aqui é que nós vemos empreendendo no município há todo esse tempo. A minha família é uma família de 11 irmãos, todos têm o seu empreendimentozinho e tal, e a gente luta, mas a gente queria ver, Marco, a coisa fluir, sabe? Ser mais organizado, o município, as leis ser cumpridas, tudo certinho, porque quando você não é um cumpridor de lei, você é um fora da lei, né? E não é aquele fora da lei que teve moda agora há 3, 4 meses atrás. Não é aquela fora da lei que se falava. É na realidade mesmo que é fora da lei, você não cumprir a lei, né? A gente sabe que muitas pessoas de quem disso cuida, né, daquele velho ditado, quem disso cuida, né, disso usa, né? Então as pessoas, o município, eu fico triste às vezes, por isso que a gente faz o máximo. Porque lá fora, Marca, a nossa autoescola, você chega em Caicó, você chega em Coarnosa, qualquer cidade que você chega lá, é uma referência, por conta da motopista, dos peritos, na hora que chega com aquele canto, vai dizendo, rapaz, a motopista Lagoa Nova é a melhor motopista que tem. Mas, infelizmente, a gente investe aí, mas, volta a repetir, o município não está acompanhando. Não está acompanhando os passos largos que a autoescola vem fazendo, que a nossa empresa vem fazendo.
que para você ter ideia, Marcos, mesmo se você me perguntar, nós temos uma equipe de 11 pessoas trabalhando na autoescola e agora vai ser mais 4 instrutores para lá, então vamos ficar com uma equipe de 15 pessoas. São 15 pessoas que estão trabalhando na autoescola, isso já dá um rendimento, 15 empregos direto. Né? E um salário muito bom, equivalente, porque o instrutor chega a fazer R$600 por semana. Então a gente está ajudando a economia, como você falou nisso, a gente está ajudando a economia do município? Estamos. Gira dinheiro. Né? Gira dinheiro no município. Agora, o nosso município está ficando atrasado demais. Por exemplo, quando eu falei em girar dinheiro, um assunto puxou outro. Hoje nós não temos um banco em Lagoa Nova, Marco. Isso, às vezes, eu conversando com o jornalista Gerson Luiz essa semana, eu digo, Marco, Gerson, o grande problema de Lagoa Nova é força política que nós não temos. Infelizmente é assim, o cara se elege vereador, ele quer ser vereador, Marco. É vereador. Acha que ser vereador, ficar entre aquelas 4 paredes, vai resolver o problema. Não resolve o problema. A gente tem que ter força política e nós temos, Marco. Um homem no Seridó, que você sabe que é o mais poderoso hoje do Estado, que chama o presidente da Assembleia. É um poderoso. Então, e o presidente da Assembleia, ele é, no município aqui, tem a liderança do prefeito e do grupo do prefeito que apoia ele. E de outras pessoas também, várias pessoas que apoiam. Então, eu acho que estaria na hora essa máquina. Tem portas abertas no poder estadual, né? Tem. Não, hoje o município de Lagoa Nova, eu acredito que lá tem um gabinete, sabe? Tem um gabinete aberto para Lagoa Nova. Então, por que não aproveita essa situação, Marco? Isso tem que ser como o empresário fala. O empresário, às vezes, a pessoa não vê nenhuma luz no fim do túnel, o empresário está vendo que ali tem uma mina de ouro. Então, os administradores têm que começar também isso, e não pensar em administrar uma cidade ou ser prefeito de uma cidade de um grupo de pessoas, não. A gente tem que pensar no município, né? O município, a gente tem que pensar no município para esse município crescer, desenvolver. Mas não você ficar com o município preso ali, freado nas 4 rodas, como diz o Matuto. E a gente está precisando disso. Nós estamos precisando. Então, eu quero dizer, o que o Marco me perguntou aqui com relação à nossa empresa, a gente não tem agora essa impressora, agora a gente vem de muito tempo. Agora, infelizmente, no anonimato, né? Mas a gente vem ajudando o município. O que você acha em relação à Lagoa Nova das perspectivas de negócios? Quais são, na sua visão, o tipo de negócio que Lagoa Nova não tem ninguém empreendendo ainda, ou se tem é deficiente, que possa surgir como uma oportunidade para quem queira empreender em Lagoa Nova? Marco, eu acho que Lagoa Nova a gente está precisando de um parque industrial. Esse parque industrial que nós temos em Parnamirim e outras cidades precisa de fazer um parque industrial em Lagoa Nova, mas precisa fazer com urgência também. Para a gente para a gente colocar esse parque industrial, que aí vai crescer, também a economia vai ajudar muito. Outras pessoas que não têm condições, que hoje são bons profissionais, como mecânico e outros tipos de empresário, ter um parque industrial para aquela localidade se transformar, como Parnamirim, outra cidade grande que tem visão de futuro. Isso. No agronegócio nós temos aqui, no nosso agronegócio, meu amigo, Lagoa Nova é o maior celeiro do Seridó. É um celeiro do Seridó. Aqui, nós temos aqui a carne bovina, nós temos a carne suína, nós temos a verdura, nós temos hoje, Marco, o maracujá que está despontando aí, a própria batata, o cara já aproveita ali o plantio do maracujá, a mesma água que vai para você irrigar o maracujá, está irrigando a batata. Nós estamos precisando disso, nós estamos precisando de pessoas também. Agora, para isso, o pequeno agricultor, Marco, ele não tem como levar isso sozinho, tem que ter ajuda, né? Tem que ter uma ajuda do técnico, tem que ter ajuda financeira principalmente. Não adianta só, uma vez, quando eu fui abrir a autoescola, o cara do Sebrae veio conversar comigo para me ensinar a vender. Ele disse, amigo, se você passar mais de 10 minutos aqui, quem vou vender é você. Porque quando a gente vai abrir um comércio, a gente precisa estar, quando a gente não entende do assunto, tem que precisar. Claro que vai precisar da consultoria, mas o que se precisa é a parte financeira, Marco. E um pequeno produtor, ou um pequeno empresário, ele não consegue. O município não dá suporte para isso. E só com conversa, com reuniões. Marco, eu tenho nosso comigo. Quando você não quer resolver nada, aí você marca uma reunião. Tá? Mas não sei se alguém pode gostar ou não gostar, mas quando você não quer resolver nada, nada mesmo, aí você inventa uma reunião que é para ter desavença. E aí você vai comendo tempo. Porque quando você quer resolver, você já tem lá, pronto, está prontinho, vamos fazer isso aqui. Né? Nós temos aqui, Marco, em 80 aqui em Lagoa Nova, nós somos o maior produtor de caju do Rio Grande do Norte. Depois perdemos feio para a cidade de Cortes Pereira. Mas aqui nós teve uma época que o empresário
Geraldo aqui, ele 200, 300 mil litros de suco por dia. Quer dizer, era uma cidade que tinha um desenvolvimento e de lá para cá a gente não está mais vendo isso. Então aqui nós temos, mas tudo que você inventar em Lagoa Nova, tudo que você criar aqui para o empreendimento, cresce. Agora não é você achar que vai botar um comércio hoje, daqui a 2, 3 meses você já está com a touro lá, não. Você tem que se dedicar, né? Você tem que ter prestar um bom serviço, atender bem antes, durante e depois. Que o que a gente vê em muitos empresários, Marcos, que vão à falência, é porque o cara atende bem na hora que o cliente chega para comprar, mas na hora que você vai prestar o serviço, começa a se negar. Aí o cara começa a abrir o comércio de 7 horas, fecha às 5, quando com 2, 3 meses está abrindo às 9 horas, fecha às 11, à tarde já não vem, e aí ficam reclamando. O empreendedor, ele sabe que o empreendedor, ele tem que renunciar a muitas coisas, Marcos. Família, passeio, você é um empreendedor também, você sabe muito bem disso. Essa era a pergunta que eu ia lhe fazer e você já chegou com a resposta antes da pergunta. Mas, para complementar, né, vou fazer a pergunta. Você, como empreendedor vitorioso, né, você é um vencedor, que conselho você daria para os jovens de Lagoa Nova que queiram ingressar nessa direção do empreendedorismo? Você, como pessoa, como empreendedor, qual o conselho que você daria a um jovem que queira entrar nesse campo do empreendedorismo? Olha, o ramo do empreendedorismo é quem segura todos os outros ramos. A gente somos as pilastras. Então, você quer empreender, você tem que pensar o seguinte: você tem que ter inspiração, mas muita transpiração. Você vai ter que trabalhar e quando você trabalha de empregado, Marcos, presta atenção, você trabalha 8 horas diárias. O empreendedor, o empresário, ele trabalha no mínimo 16 horas por dia. Ele tem que renunciar a muitas coisas, família, que ele não vai mais ter aquele tempo suficiente, história de parceiro não vai ter tempo suficiente, porque o empreendedor, ele tem que estar ali no batente, Marcos. Ele tem que estar no batente. E se você quer ser empreendedor, não tem outra coisa melhor. O comércio, Marcos, é o rei do mundo. Para você empreender, quando você está no comércio, é o rei do mundo. É quem, como eu já falei, ele vai gerar, todos as demais. Então, inclusive o setor público é mantido pelo setor privado. Exato. Né? Então, o jovem que ele quer empreender, olha, eu gostaria muito que o jovem fosse empreendedor muito mais, porque você que pensa só em emprego, você vai ser empregado a vida toda e vai querer se aposentar com o salário do teu emprego, que sempre vai ser um salário mínimo. O empreendedor, se você for um empreendedor e que pense mesmo em fixar aquilo, você tem que renunciar àquela história que eu já falei. Ei, amigo, festinha, final de semana, feriado, não trabalhar, esqueça aí. Então você não é um empreendedor. O empreendedor e o empresário, que são quase a mesma coisa, eles estão juntos ali, eles trabalham, Marco, mas trabalham dobrado. Aí, às vezes, o cara olha para um empresário, um empreendedor, e diz: mas, rapaz, fulano há 3 anos atrás estava puxando uma cachorra. O cara hoje está com um carro aí novo. Enquanto tu estava dormindo, o empreendedor estava lá trabalhando, né? Enquanto tu estava tomando tua cervejinha no final de semana, o empreendedor, em vez de estar gastando ele com a cerveja, com o uísque dele, está trabalhando. Então, Marco, o que você tem não é pelo que você ganha, não. É pelo que você é. As pessoas às vezes acham que o cara ganha 100 mil reais, tem juiz aí, um malo aí que ganha 100 mil reais, e os caras vivem tomando dinheiro emprestado à agiotagem. Então, se tu ganha 1.000 reais e tu gasta 70 e deixou 30% guardado aí, no final do ano tu vai ter 3.600 reais. E o cara que ganhava 5, 6 mil reais, vem tomar 1.000 emprestado a você. Está devendo, então, o que você tem não é pelo que você ganha, é pelo que você junta, pelo que você guarda. Você tem que ter cabeça para isso, porque se não tiver, não vai. É verdade. Cortez, fiquei muito satisfeito com a sua participação em nosso programa, falando sobre a sua trajetória, falando sobre também problemas da cidade que estão vinculados ao seu negócio, né? E também com esse histórico que serve de incentivo para as pessoas, que esclarece também muita coisa, né? Quero lhe agradecer a participação no programa, dizer que, nem preciso dizer, porque você é o presidente da rádio, né? Faltou falar um pouco também sobre esse trabalho comunitário e tal, né? Mas não vai faltar oportunidade, nós temos o tempo já passando aí, e eu vou encerrar com o nosso comentário, falando francamente.
Então, somente externar a minha gratidão aí pela sua participação. Passei a conhecer mais sobre você com as perguntas que ele fez. E, como diz aqui, os microfones da rádio estão abertos para você. Você que diz isso para mim, mas eu estou dizendo a você no programa que você me deu total, como é que se diz, autonomia, né? E a gente vai ter outros momentos aqui, nesse ping-pong, nesse bate-bola, para estar levando conhecimento às pessoas de Lagoa Nova de coisas que podem ser úteis para as suas vidas, né? Então, muito obrigado, Cortez. Dê só sua palavra final da sua participação nesse quadro do programa. Certo, Marco, quero lhe agradecer. Vou pegar só mais um minuto aqui para falar, Marco, que antes de eu ser tudo isso, eu fui professor da nossa SENEC, depois me tornei presidente da SENEC. Por muitos anos, né? Fui professor de 90 até 96, até 2000 fui diretor da SENEC. E depois a SENEC acabou em todo o estado, né? E também, aí depois a gente veio também para empreender com a rádio que você falou, e estamos com o polo, né? Esse polo que nós estamos aqui é um polo de faculdade na cidade, que as autoridades estão fechando os olhos para isso, com uma oportunidade, Marquinhos. Você conseguir um polo desse hoje, custa em média para qualquer pessoa 150 a 200 mil reais ser registrado um polo, implantar um polo desse que está implantado aqui em Lagoa Nova. Mas as autoridades, sem exceção, todas estão cegas para esse investimento, para o lado da educação do município. O resultado que isso pode trazer para o município. Isso o resultado é. Então, Marcos, só quero lhe agradecer pelo espaço cedido e estaremos aqui à disposição para outras oportunidades, a gente ser convidado e participar aqui do seu programa. E quero dizer aos ouvintes que vocês estão em mãos de um homem experiente, um grande jornalista do Rio Grande do Norte, não é um jornalista de Lagoa Nova, é um jornalista do Rio Grande do Norte, que é você, Marco, o cara que a gente veio se conhecer agora. É que as políticas têm essas coisas, as campanhas, né? Tem o fracasso, mas também tem. E eu vim lhe conhecer agora na política, nos tornamos amigos, e tenho certeza que essa amizade cada dia vai estreitar mais, porque nós temos muito a oferecer, não só a Lagoa Nova, mas nós temos a oferecer a Lagoa Nova, ao nosso estado e ao nosso Brasil, né? Nós somos pessoas que estamos para nos dar a mão e sermos, cooperar um com o outro. Sempre parceiro, né? Que eu gosto muito da história da parceria. A gente não precisa de ajuda um do outro, a gente precisa de uma parceria, né? Isso em todos os sentidos. Então a gente precisa de parceria, mas estamos aí. Agradeço por esse espaço cedido e outra oportunidade estaremos por aqui, meu amigo. Ok, Cortez, muito obrigado pela sua participação e vou lhe pedir para continuar aqui até o término do programa, que nós vamos fazer o nosso comentário. Eu gostaria de estar recebendo aí a influência da sua força espiritual, a sua inspiração, né? Para o nosso comentário final do programa. Você está ouvindo o programa Performance News. A apresentação, jornalista Marco César. Falando francamente. O comentário autêntico do jornalista Marco César. Caros ouvintes da Rádio Serrana FM 87.9, estamos de volta com o programa Performance News, agora com o quadro Falando Francamente, o último quadro do programa, que terá o nosso comentário. Mas antes do comentário eu quero fazer um registro, sabe, Cortez? Porque a gente fala muitas vezes de problemas e tal, e quando tem assim algo positivo a gente também deve dar ênfase, mesmo que não seja assim, pessoas assim ligadas a gente, né? Mas a gente é preciso registrar o merecimento, né? Lagoa Nova essa semana teve uma solicitação do deputado Nelto Queiroz sobre questões da segurança para mais viaturas. Ele pediu à governadora mais viaturas, mais reforço na parte da segurança. Isso foi falado em plenário lá na Assembleia, recebi no release da Assembleia, e estou assim querendo registrar por um dever de justiça, né? Essa intervenção do deputado Nelto Queiroz em benefício de Lagoa Nova. Mas também, por outro lado, hoje eu amanheci o dia muito triste, sabe, Cortez?
muito triste. Acho que a nossa democracia ela está de luto no dia de hoje. Nós tivemos um julgamento da prisão de um deputado federal que, no exercício dos seus deveres, né, ele cometeu alguns excessos, mas muito mais excessivos foram as reações que chegaram até ele com a sua prisão determinada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso nos deixa triste, porque nos faz lembrar tempos duros que já passamos. Nos faz lembrar momentos difíceis que a nação passou. E que naquela época existia um Congresso vigilante e um tribunal vigilante em cima do Poder Executivo. Mas que dessa vez se acena para o início de um momento onde um poder se arvora dos poderes dos demais, ultrapassando as suas atribuições, né, e chegando ao cúmulo de cometer injustiças quando o seu papel é promover a justiça. Nós tivemos a prisão de um deputado que se referiu ao Supremo Tribunal de forma jocosa, ofensiva, né? Defendeu, inclusive, a volta do AI-5, mas ele estava no exercício, né, da sua opinião, né? Ele estava expressando a sua opinião e que existia outros meios de combater isso. O combate a isso, não estou aqui querendo defender a forma como o deputado exerceu esse seu direito. Ele talvez tenha se excedido muito, ele talvez tenha ofendido, tenha praticado algum crime, mas a reação não seria essa, a forma dessa de prisão, né? E nós tivemos um mandado de prisão em flagrante. Diversos juristas têm dito aí, nesse momento, que não existe o mandato de prisão em flagrante, porque a prisão em flagrante, ela dispensa o mandato de prisão. E se há mandato de prisão é porque não houve flagrante. Há uma contradição nessa forma. O que nos mostra que esses deuses do Ministério, do Supremo Tribunal Federal, alguns deles, não têm o devido preparo para a função que exerce. Isso a gente vai chegar lá mais um pouquinho, essa é a minha opinião. Mas o pior de tudo isso, da atitude desse ministro cabeça de ovo, o ministro Moraes, é que para manter a prisão tem que ter uma confirmação do Congresso. Só que isso deveria ser prévio. O Supremo Tribunal teria que cientificar o Congresso da solicitação de prisão do advogado, do deputado, e conseguir do Congresso a autorização para isso. Ele se antecipou, fez uma prisão indevida, antecipada, e depois manda para o Congresso. Aí vem o meu envergonhamento com os nossos representantes. Eu fiz uma análise, inclusive, errada, quando imaginei que isso sendo decidido no Congresso, o corporativismo iria levar à liberdade do deputado. Mas me enganei redondamente, e aqui reconheço o meu engano. Reconheço o meu engano porque acreditava que dentro do Congresso existia esse corporativismo e esse entendimento de justiça, porque a maioria dos deputados tem conhecimento disso aí, sabe que os deputados têm, de acordo com o artigo 53 da Constituição Federal, a imunidade parlamentar, não é? E esse artigo 53 diz que os deputados e senadores são intocáveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, na sua expressão de palavras, de pensamento, de voto,
eles são invioláveis. Se houve excesso, tem que haver uma punição, tem que haver um julgamento, mas tem que haver uma autorização do Congresso para isso. E foi antecipado. Outra coisa é o seguinte, não há um jurista no país que defenda a prisão, né, pelo uso do direito de expressão e opinião e pensamento. Ninguém defende a prisão quando você está exercendo o seu direito de opinião e de pensamento. Não existe isso. A minha vergonha maior é que dentro do Congresso, como eu estava iniciando a dizer, houve uma votação e o deputado foi, digamos assim, condenado pelos colegas por 364 votos para a manutenção da prisão contra 130 a favor da liberdade. E aí, vamos chegar aqui no nosso Rio Grande do Norte, temos a representação de 8 deputados, apenas 2, que eu quero aqui homenagear, tiveram a coragem de votar pela soltura do deputado. Foi o deputado General Girão, quem diria um general tentando liberar um preso, e a deputada Carla Dixon, que assumiu agora, recentemente, na vaga de Fábio Faria. Esses 2. E os demais votaram pela prisão do colega, pela manutenção da prisão do colega. Que crime cometeu esse deputado ao reconhecer o que todos os brasileiros pensam, que esse tribunal não serve mais para nada. Não é? Não serve mais para nada. Que crime cometeu esse deputado em denunciar, em reconhecer, não é, o papel que esse tribunal vem exercendo? Só me faz julgar, imaginar e pensar que essa grande maioria do Congresso, que votou pela manutenção da prisão desse deputado, é porque tem um rabo preso dentro do STF. E esse STF, ele tem informações de todos os cidadãos brasileiros, e em especial dos deputados, dos senadores, dos ministros. Esse tribunal, ele imagina que pode fazer tudo exatamente por isso, porque é um centro de informações onde a maioria do Congresso, a grande maioria do Congresso, tem o rabo preso. Eu diria que esses 130 aqui não tem o rabo preso, que tiveram a coragem de votar contra um posicionamento do Supremo Tribunal, que para mim Supremo só Deus, certo? Eu vejo um Congresso hoje de joelhos. O Congresso hoje de joelhos para o Supremo Tribunal Federal. Um Congresso obediente ao Supremo Tribunal Federal. E essa é uma situação em que o país se coloca numa posição de muita dificuldade, porque esse posicionamento do Supremo Tribunal tira a total liberdade do Congresso de votar as coisas que são corretas para a população e se submeter à vontade desses juízes que não são juízes. Porque dentro dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, apenas 2 foram juízes em suas vidas. Se chega ao Supremo Tribunal Federal de uma forma política inaceitável, indicada pelo presidente da República, e só vai se resolver quando os ministros do Tribunal de Justiça houver um critério para a escolha, e essa escolha for feita pela população através do voto. Porque enquanto for escolha de presidentes da República, sempre vão ser escolhidas as pessoas de suas confianças e que vão para lá para atender aos seus apelos, aos seus pedidos, né? E aí nós temos uma composição dentro desse Supremo Tribunal de 11 ministros que são hoje contra o Brasil, porque o Brasil mudou de posição na presidência da República. E nada passa. Ele quer mandar, o Supremo Tribunal quer mandar dentro do Congresso, quer mandar no Executivo, e manda, né? E fica o presidente da República a mercê, por exemplo, do Congresso, porque depende das aprovações do Congresso, e o Congresso com o rabo preso dentro do tribunal. Eu quero aqui repudiar os 6 deputados do Rio Grande do Norte, repudiar essa atitude deles de terem votado pela manutenção da prisão desse seu colega que não roubou e nem matou, apenas expressou uma opinião, enquanto que a maioria estão com o rabo preso por roubo. Não estou aqui fazendo acusação diretamente a A ou a B, mas a maioria tem rabo preso por coisas erradas,
que existe formação dentro do tribunal. E aí, por isso, vota, vamos dizer assim, obedientemente ao Supremo Tribunal. Então, vem aqui o meu repúdio aos 6 deputados e vamos aqui rememorar o nome de cada um deles. O nome de cada um deles, para dizer aqui, para ficar bem claro, porque exclui-se aí o deputado General Girão e a Carla Dixon. Então, nós temos os demais deputados. A deputada Natália, do PT, que já esperava que votasse, porque vota contra em tudo, né? Nós temos o deputado Benes Leocádio. Benes Leocádio, o que é que você tem de preso no tribunal? Diga para o povo. Continuando, quais são os outros deputados federais? O Walter Alves, bem votado em Lagoa Nova. Walter Alves, me diga também, diga para o povo, o que é que você tem de rabo preso no tribunal? Vamos dizendo aí o nome dos deputados, que eu, vamos dizer assim, fiquei até nervoso, estou esquecendo dessa cambada, do nome dessa cambada só de 6 aqui, só estou lembrado aí desses 3 aí que eu citei, 4, né? Bom, é isso o meu repúdio. Eu quero saber, esses deputados, qual é o motivo que eles votaram contra o colega. Isso me faz lembrar também, com orgulho, e aí com alegria, algo da história, algo do passado. No governo militar, o presidente João Batista de Figueiredo tentou a cassação do deputado Márcio Moreira Alves, de São Paulo, e consultou a sua bancada para ver se ia à frente com isso aí, com esse propósito. E quando ele chegou em Djalma Marinho, que vem a ser o avô de Rogério Marinho, que ele foi pedir ao deputado Djalma Marinho para votar pela cassação de Márcio Moreira Alves, Djalma Marinho se voltou para o presidente da República com a seguinte frase que entrou para a história: Excelência, ao rei darei tudo, menos a minha honra. Esse foi um cabo de coragem. Mas esses deputados que votaram aí a favor, esses do Rio Grande do Norte, não tem o merecimento do voto. Não tem o merecimento do voto do eleitor, certo? Agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão de como se chega, né, ao Supremo Tribunal, que eu já falei aqui, que é indicado pelo presidente da República para atender os interesses do presidente de plantão. São cargos vitalícios, intocáveis, com mais alto salário da magistratura, que é o salário de referência, e com mordomias inalcançáveis por qualquer ser humano do planeta. São mordomias que chegam a... Falaram há pouco tempo, tentaram impor aí um escândalo do leite condensado, na compra do leite condensado, por todos os setores do governo, que deu 15 milhões de reais de leite condensado para alimentar forças armadas, quartéis, hospitais, etc, etc. E não se fala nas licitações do STF, que compra vinhos de mais de 20 mil reais o litro, que compra lagostas e camarões para refeições dos ministros, que tem o Supremo Tribunal cerca de 200 a 250 servidores à sua disposição cada um. Tem um servidor somente para ajeitar sua gravata e outro para ajustar o paletó nos ombros. Isso é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Sem falar na parte de remuneração, que eles tiram em torno de 300 mil reais por mês. Isso é um absurdo. Sem falar que quase todos os ministros do tribunal são sócios de escritórios de advocacia para fazer as maracutaias dentro do tribunal. Chegando a alguns terem as suas esposas como donas de escritórios grandiosos de advocacia, onde todos os seus clientes têm a garantia dos seus problemas resolvidos dentro do tribunal, do Supremo Tribunal. Outra coisa é o papel do tribunal, qual é a função do tribunal, que também está, como é que se diz, completamente deturpada. O Supremo Tribunal Federal, ele tem que julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de leis de atos normativos federais ou estaduais e ações declaratórias de inconstitucionalidade e descumprimentos da Constituição. Ele está numa esfera alta, ou seja, as questões que dizem respeito à Constituição, e não está se metendo em coisas
que estão muito abaixo da sua alçada, né? Estão muito abaixo da sua alçada. O Supremo Tribunal Federal, ele se coloca hoje, um dos seus papéis, a defesa de bandidos. Esse é um dos papéis hoje que se torna, na prática, oficial, é a defesa de bandidos. A defesa de bandidos é o papel do Supremo Tribunal Federal. Eu estou aqui falando e estou dentro de uma... que eu não tenho essa preocupação, mas avisando do risco, pelo que eu estou falando, pelo que o deputado falou e pelos que outros falam, de ser preso pela arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal, quando eu estou exercitando dentro da minha profissão a minha opinião. Estou exercendo o meu direito de opinar como profissional do jornalismo, certo? E não tenho receio, quer dizer, não tenho medo. Receio eu tenho porque é algo que pode acontecer pelo ponto em que estamos chegando, né? Pelo ponto em que estamos chegando. Isso só vai ser resolvido, meus amigos, como eu disse, quando o tribunal puder ser escolhido pelo povo, que isso eu acho que nunca vai chegar. Mas nós podemos mudar esse quadro aprendendo a votar para deputado, pelo menos. Vamos aprender a votar em quem a gente já tem o direito de voto. Porque enquanto a gente tiver esse Congresso que compra voto, que chega lá comprando voto, enganando as pessoas, e que amarram o seu rabo dentro do tribunal com as suas falcatruas, nós sempre vamos ter os descaminhos no nosso país. Eu espero um dia ver muitas coisas consertadas. Fiz aqui essa explanação de todas as nossas constituições, trazendo assuntos que acredito do desconhecimento de alguns, os altos e baixos das constituições, mas eu acho que hoje nós estamos passando por um dos piores momentos de incertezas no nosso país, salvo se houver uma mão forte que venha a dar um basta em tudo isso. Mas que venha a dar um basta em tudo isso, não contra o povo, mas contra o autoritarismo que ora se implanta no país através do Supremo Tribunal Federal, que tem em suas mãos outros poderes que comanda indiretamente pelo medo e pela pressão, não é? E pela perseguição. Então, essa é a minha palavra, o meu repúdio, a manifestação da minha tristeza com o momento em que estamos vivendo, onde as pessoas deixam de ter o direito de se expressar, que podem ir para a cadeia. Antes do deputado, inclusive, tem um jornalista que, inclusive, está para ficar paraplégico, porque foi preso pelo mesmo ministro, um ministro de tribunal que quer administrar, quer julgar, quer prender, quer cumprir todos os papéis, inclusive os que não estão sob a sua atribuição, também mandou prender um jornalista que discordou e que ele se sentiu ofendido. E ainda está na cadeia lá esse jornalista, né? Ainda está na cadeia esse jornalista que, inclusive, ocorreu um acidente dentro da detenção, né? Na Papuda, um acidente de uma queda dele, que num vaso que ele subiu para desligar uma torneira que estava a água jorrando, e ele caiu e quebrou o fêmur, não sei como foi, está aí para ficar paralítico, né? Isso como uma atitude desse ministro cabeça de ovo, que é o Moraes, né? Então, meus amigos, essa é a minha palavra. Eu quero mostrar com isso também que eu não tenho papas na língua e não tenho medo de falar o que eu tiver que falar, certo? Sei que corro riscos porque estamos entrando num momento perigoso dentro do nosso país, mas eu não tenho medo, tenho receio que me aconteça algo, tenho receio, mas não tenho medo e saberei assumir se algo vier a acontecer. Quero dizer com isso que não tenho papas na língua, que estou comentando coisas do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo para mim só tem Deus, quanto mais de coisas de Estado ou de municípios, não terei receio de trazer à tona o que eu puder falar e expressar a minha opinião. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa tarde, que fiquemos todos com Deus, na santa paz, na harmonia
em nossas famílias e até o próximo sábado com o nosso programa aqui com vocês nesse momento de informação e transmissão de conhecimento. Muito obrigado e até lá. Você ouviu na nova Rádio Serrana FM o programa Performance News. Apresentação: jornalista Marco César. Nova. Joga o Brasil em cima na terra. Vem! Sucesso, cavaleiro! Pode ir, eu já sei.